Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando, sou professor de Biologia e sejam bem-vindos ao canal Biobrasa. Aqui no canal Biobrasa eu vou disponibilizar para você um curso de Biologia completo e aprofundado para o Enem. Então, sem mais delongas, existe uma forma de você contribuir para que eu consiga te entregar esse conteúdo cada vez com mais qualidade e para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Eu já vou te pedir já de antemão para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com um colega seu de caminhada que esteja estudando para o Enem ou qualquer outro vestibular, ou até mesmo você que está estudando para a sua prova da sua escola. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Então bora lá, sem mais delongas, tamo junto, roda a vinheta e boa aula! Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Fernando Costa. Isso mesmo, eu mesmo, do jeito que o povo gosta. Senhoras e senhores, nessa aula de hoje falaremos sobre os vírus, né? Essa classe de indivíduos aí que divide opiniões. Alguns cientistas falam que eles são seres vivos, outros cientistas falam que eles não são seres vivos. Então vamos ver aqui, de acordo com algumas características, né, se eles são ou não classificados como seres vivos. Então vamos ver aqui as características deles. Vem comigo aqui, ó. Vírus vem do latim, que significa veneno. Professor, por que colocaram veneno? Por que resolveram colocar veneno no nome? Justamente porque eles são indivíduos que nos causam doenças, né? São indivíduos altamente patogênicos, indivíduos que levam, né, nos levam a óbito, nos levam à morte, tá? Então, geralmente, quando você toma um veneno, você morre. Então, colocaram aqui vírus justamente porque vem do latim veneno. Quais são as características dos vírus? Vem comigo. Ó, eles são indivíduos que não são dotados de células, são indivíduos acelulares. O que quer dizer isso? Eles não possuem células. Um dos critérios para você classificar um indivíduo como sendo um ser vivo é ele possuir células. Logo, se os vírus eles não possuem células, eles não são classificados como seres vivos. Certo? Não possuem metabolismo próprio, ou seja, os vírus são tipos de indivíduos que eles só conseguem se reproduzir se eles estiverem parasitando outras células, certo? Por esse motivo também, deles não conseguirem se reproduzir sozinhos, né, eles não possuírem metabolismo próprio, por esse motivo eles vão ser parasitos intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Eles só conseguem se reproduzir dentro de outras células, utilizando um maquinário de outras células para isso. Por esse motivo também, deles não conseguirem reproduzir sozinhos, não possuírem metabolismo próprio, alguns cientistas não consideram os vírus como sendo seres vivos. Porém, os vírus, a maioria deles, eles têm alto poder de mutação. Esse alto poder de mutação conferido a alguns vírus, para alguns cientistas, eles consideram que eles são seres vivos sim. Por quê? Se está havendo mutação, está havendo evolução. Se está havendo evolução, a evolução ela só acontece em um ser vivo. Então, os vírus, eles dividem opiniões, justamente pelo fato deles serem acelulares, não possuírem metabolismo próprio, serem parasitas intracelulares obrigatórios. Algumas classes de cientistas não consideram eles como seres vivos. Por outro lado, pelo fato deles apresentarem uma alta taxa de mutação, se sofre mutação, está evoluindo. Se está evoluindo, é ser vivo. Alguns cientistas classificam, sim, esses indivíduos como sendo seres vivos. Então tem essa briga aí na ciência, a ciência ainda não combateu um martelo. Por hora, para nós aqui, nós vamos considerá-los como não sendo seres vivos, tanto é que eles não se encaixam em nenhuma daquelas classificações dos 5 grandes reinos que a gente viu, né? Um grupo de indivíduos que a gente estuda eles à parte. Tá bom? São menores do que as bactérias. Então, as bactérias já são pequenas. Os vírus, eles conseguem ser menores que as bactérias. Então, todo o registro fotográfico que a gente tem dos vírus são registros feitos com microscopia eletrônica. Você tem 2 tipos de microscopia eletrônica. Você tem o MET, que é o microscópio eletrônico de transmissão, microscopia eletrônica de transmissão, e você tem o MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura. Então, você vai ter a microscopia eletrônica de varredura. São microscópios muito caros, né? Tem poucos aí, papapá, né? É um maquinário bem mais sofisticado do que esse microscópio óptico que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Só que são esses equipamentos que permitem a gente observar estruturas em indivíduos tão pequenos quanto os vírus, né? Porque as bactérias elas já são
pequenos. Os vírus eles conseguem ser menores que as bactérias ainda. Então, todo o registro que a gente tem de foto foi feito com microscopia eletrônica, tá bom? Outra característica interessantíssima dos vírus. São constituídos basicamente de capsídio e material genético. O que é esse capsídio? O capsídio é essa estrutura, que vai ser essa estrutura aqui que guarda o material genético lá dentro. Essa estrutura que guarda o material genético desses vírus, a gente vai chamar de capsídio, tá? O capsídio ele é formado por partezinhas, por metadezinhas chamadas de capsômero. Então, cada bolinha azulinha dessa aqui, o pessoal da minha terra fala azulinha. Então, cada bolinha azulinha dessa aqui, ó, cada bolinha azul dessa aqui, representa uma parte chamada de capsômero. Quando a gente junta vários capsômeros, a gente forma essa estrutura chamada de capsídio, tá bom? O capsídio é uma estrutura proteica, tá? Formada aí basicamente de proteínas, tá? Então, cada bolinha azul dessa aqui representa uma proteína, que é um capsômero. Juntando várias, a gente tem o capsídio, tá bom? Outra característica do vírus, podem apresentar, não são todos os vírus que têm isso, podem apresentar um envoltório de proteínas, carboidratos e lipídios, né? É o que a gente chama de vírus envelopados, é um envelope. Então, basicamente um vírus ele vai ter capsídio e material genético. Esse material genético pode ser um DNA ou um RNA. Quando esse vírus ele apresenta o DNA, a gente vai chamá-lo de adenovírus. Quando esse vírus apresenta um RNA apenas, a gente vai chamar de retrovírus. Tá? Geralmente os retrovírus são esses vírus que possuem uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima chamada transcriptase reversa tem o poder de transformar RNA em DNA para fabricar as proteínas virais. A gente vai ver isso com calma, a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho nas próximas aulas. Tá? Então os vírus geralmente eles apresentam um material genético só. Se for só DNA, eles são chamados de adenovírus. Então eu vou anotar isso aqui para vocês. Se forem vírus de DNA, são chamados de adenovírus. Certo? Se forem vírus de RNA, vão ser chamados de retrovírus. Mas percebam, para um vírus ser chamado de retrovírus, ele tem que possuir essa enzima chamada de transcriptase reversa. Vou anotar esse nome aqui também para vocês. Transcriptase reversa. Essa enzima transcriptase reversa, ela é uma enzima justamente que consegue fabricar uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA, certo? Então, para um vírus ser considerado um retrovírus, ele tem que ter a transcriptase reversa. Então, basicamente, ele vai ter capsídio e material genético. Alguns vírus podem apresentar um envoltório além do capsídio, formado de proteínas, carboidratos e lipídios. Esse envoltório a gente vai chamar de envelope, por isso que esses vírus vão ser chamados de vírus envelopados. Aqui eu fiz um desenho esquemático de um vírus envelopado. Então, o que esse vírus vai ter? Um exemplo de um vírus envelopado é o vírus do HIV. O vírus do HIV ele é um vírus de RNA, um retrovírus envelopado. Então, ele é um vírus que possui a transcriptase reversa, então é um retrovírus. Ele possui esse envoltório externo para além do capsídio, então ele é um vírus envelopado. Então essa estrutura de fora aqui, ó, em roxo, com esses bagulhinhos saindo aqui, que eu já vou te explicar o que é isso, essa estrutura é o envelope, a estrutura que fica para além do capsídio, tá? No envelope, a gente tem proteínas do envelope. Essas proteínas do envelope são chamadas de espículas. São dois tipos de proteínas, as neuraminidases e as hemaglutininas. Então, no próprio capsídio, a gente tem esses dois tipos de proteínas. Uma mais compridinha, uma menorzinha. Elas vão ser chamadas de neuraminidases e hemaglutininas. Daqui a pouquinho eu te conto qual que é a função de cada uma, mas lembre-se que nos vírus envelopados, no próprio envelope, eu tenho essas neuraminidases e essas aglutininas. Além das neuraminidases e hemaglutininas, além do envelope, a gente tem essa estrutura aqui que é chamada de capsídio. Né? Como eu falei para vocês, o capsídio é a estrutura que guarda um material genético lá dentro. Então aqui eu puxei uma setinha, coloquei aqui material genético. Esse material genético pode ser o RNA ou o DNA. Vírus, geralmente, mais uma vez, eles possuem apenas DNA ou apenas RNA. Tem alguns casos
né, raríssimos de vírus que vão conter os dois, que vão ter DNA e RNA, mas são raríssimos, a gente nem chega a tratá-los, né, nas provas, nem chega a estudá-los, são chamados de citomegalovírus. Então, os citomegalovírus são os vírus que possuem DNA e RNA juntos, que possuem dois materiais genéticos. Porém, eles são vírus muito raros. Então, basicamente, a gente vai se ater nos adeno e nos retrovírus. Tranquilo? Mais uma vez revisando, a parte de fora aqui é chamada de envelope. Nesse envelope eu vou ter proteínas, né? Proteínas do envelope que são chamadas de espículas, são as neuraminidases e as hemaglutininas. Aqui eu vou ter a estrutura que guarda o material genético, que é o capsídeo, e lá dentro eu vou ter o próprio material genético, que pode ser um DNA ou um RNA. Se for um DNA, adenovírus. Se for um RNA, retrovírus. Tranquilo? Eu ainda preciso te explicar mais algumas coisas do vírus. Tem uma classe de vírus que é especializada em atacar bactérias, chamada de bacteriófagos. Então eu já volto, que aí eu vou te explicar o que é uma neuraminidase, qual que é a função dela, uma hemaglutinina, e também vou te mostrar como que é a estrutura de um vírus bacteriófago, tá? Não saia daí, a gente já volta. Eu vou só trocar o quadro aqui e já retorno. Beleza, senhoras e senhores? Voltamos aqui então com mais algumas informações sobre os vírus. Lembra que eu comentei com vocês na aula passada que no envelope de alguns vírus tem algumas proteínas que são chamadas de hemaglutininas e neuraminidases? Agora eu vou te mostrar a função de cada uma delas. Então se liga aqui, ó. Hemaglutininas, né? Qual que é a função das hemaglutininas? Lembra do desenho que eu fiz lá para vocês? As hemaglutininas são essas proteínas menorzinhas aqui, tá? Para que elas servem? O que elas fazem? Elas vão reconhecer um ácido que tem na membrana plasmática das células dos seres vivos, inclusive na nossa membrana plasmática das nossas células, que é o ácido ciálico, né? Que é um glicídio, né? Um açúcar. Ela vai reconhecer e permitir a fixação do vírus com a célula hospedeira. Então, as hemaglutininas, basicamente, elas vão ser as proteínas que permitem a fixação do vírus na célula hospedeira. Então, elas vão reagir, vão reconhecer o ácido ciálico, vão reagir com esse ácido ciálico, uma série de reações químicas vão acontecer que não vem ao caso agora a gente estudar essas reações químicas, porque as provas não cobram isso, vão reagir com esse ácido ciálico, né, reações químicas com esse ácido ciálico, e vão permitir a fixação, né, o ancoramento, digamos assim, do vírus na célula hospedeira, tá? E aí esse vírus, como a gente falou que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam ter um momento de fixar na célula hospedeira para poder injetar o material genético dele. Então a proteína que permite isso são as hemaglutininas. Por que não hemaglutinina e sim hemaglutininas, professor? Porque é uma série de proteínas, é um conjunto delas. Tranquilo? Além das hemaglutininas, nós vamos ter as neuraminidases ou cialidases. A gente já viu lá no módulo de proteínas que existe a função enzimática das proteínas. Todas as vezes que você vê um prefixo ou sufixo, né, ases, vem de enzimas. Então, as neuraminidases, elas são proteínas que funcionam como enzimas que vão causar hidrólise do ácido ciálico. O que é a hidrólise? Hidro é água, lise é quebra. Então, é quebra através da água. Então, vai gastar água e vai quebrar o ácido ciálico. Por isso que o nome delas também a gente pode chamar de cialidases, justamente porque elas promovem a hidrólise do ácido ciálico, né, na membrana da célula hospedeira. Então, lá na célula hospedeira, a hemaglutinina reconhece o ácido ciálico, faz um ancoramento, e as neuraminidases destrói, fazem a hidrólise, fazem a quebra do ácido ciálico. Para quê? Uma vez que esse vírus já se reproduziu dentro dessa célula, ele já fez a linha de montagem, já formou novos vírus, o que vai acontecer? Esses novos vírus que vão ser formados precisam ser liberados para que eles consigam parasitar outras células. Então é justamente o que vai acontecer, ó. Permite a saída de novos vírus recém-formados. Então, as hemaglutininas permitem a ancoragem, o vírus ele joga o material genético dele para dentro, né? A gente vai chamar esse material genético inclusive de fago. Esse material genético vai usar o maquinário da célula para poder se reproduzir. Depois que está cheia, essa célula estiver cheia de novos vírus, esses novos vírusinhos eles precisam sair para parasitar outras células. As neuraminidases, elas vão entrar nesse momento, né? Elas vão fazer a hidrólise do ácido ciálico e aí vão permitir que esses novos vírusinhos saiam para fora da célula, ou seja, vai acontecer uma ruptura na membrana plasmática dessa célula, esses novos vírusinhos vão sair e aí eles vão conseguir atacar, parasitar outras células, certo? Um exemplo que eu trouxe aqui, 2 exemplos, tá? De vírus, o vírus H1N1,
que quer dizer isso? Hemaglutinina 1, neuraminidase 1. É o vírus da gripe suína, né? A influenza lá da gripe suína, hemaglutinina do tipo 1, neuraminidase 1. Então, as hemaglutininas e neuraminidase, elas servem inclusive também para classificar os vírus. Aqui a gente tem trouxe outro aqui, que é a H5N1, que é a gripe aviária, né? Ou gripe do frango, que eles chamam, que de vez em quando sofre uma mutação e começa a atacar os humanos. Então, aqui foi só para trazer 2 exemplos, como que a gente consegue classificar os vírus, alguns vírus, utilizando simplesmente o tipo de hemaglutinina e neuraminidase que eles possuem. E aí vai classificando, vai dando números para essas proteínas e aí a gente consegue classificar esses vírus. Beleza? Existe ainda, senhoras e senhores, um outro tipo de vírus, que é um vírus um pouco diferentão, que é um vírus que ele é especializado em atacar somente as bactérias. Então nós vamos chamar esses vírus de bacteriófagos ou fagos. O que são bacteriófagos ou fagos? São vírus que infectam bactérias, são vírus especializados em atacar e infectar as bactérias, certo? Então aqui eu trouxe um desenho de um, vamos ver como que é a morfologia desse bichão aqui, vamos ver o que ele tem de diferentão aqui, ó. Os bacteriófagos, eles não têm envelope, então são vírus que não possuem envelope, eles vão possuir essa estrutura aqui, que é o capsídeo, que é a estrutura que guarda o material genético. Então essa estrutura aqui que parece um diamantão, eu sempre olho para isso aqui, eu acho que parece um diamantão. Isso aqui eu vou chamar de capsídeo, tá? Dentro do capsídeo, obviamente, eu vou ter um material genético, que no caso dos bacteriófagos é um DNA, eles são adenovírus, são vírus de DNA. Tá? Quando eu junto aqui o capsídeo mais o DNA, eu formei o que a gente chama de cabeça. Tá? E aí eu vou ter as outras estruturas. Essa estrutura aqui que segura o capsídeo mais o DNA, a gente vai chamar de bainha. Tá? No final da bainha eu vou ter uma outra estrutura que a gente vai chamar de placa basal, e da placa basal vão sair essas estruturas aqui que parecem perninhas, que vão servir para esse vírus se fixar na célula hospedeira. Então ele vem, e aí tem a bactéria lá, ele vai, coloca essas perninhas e aí faz a fixação. Essas perninhas a gente vai chamar de fibras da cauda. Por que fibras da cauda? Porque quando eu junto a bainha mais a placa basal mais as fibras, eu formo aqui a cauda. Então aqui eu tenho a cabeça e aqui eu tenho a cauda. Como eu tenho essas perninhas saindo daqui, eu vou chamar essas perninhas de fibras da cauda. Então, o vírus é uma estrutura muito primitiva, muito simples. Eu sei que faz esse estrago danado, inclusive nesse momento que a gente está gravando essa aula, a gente está em período de pandemia da Covid-19, né? A gente está aí ainda lutando contra essa doença maldita aí que fez esse estrago todo, só que, querendo ou não, é uma estrutura muito simples. Eu sei que ele causa muito estrago, né? Gerou muitas mortes, infelizmente gerou muitas mortes, mas é um indivíduo que tem uma estrutura, digamos assim, muito simples, né? Então, cabeça, capsídeo de DNA, bainha, e aí eu vou ter a placa basal, que é essa estrutura que segura a bainha, e as perninhas que vão sair dele, que a gente vai chamar de fibras da cauda. Cabeça e cauda. Tranquilo, meus queridos? O que eu preciso te falar agora? Os vírus, eles reproduzem. Eles só se reproduzem dentro das células, mas existe uma forma diferente para eles, existe uma forma bem peculiar deles, querendo ou não é diferente, uma forma bem peculiar deles se reproduzir. A gente vai usar o bacteriófago como modelo para entender a reprodução desses vírus, e aí eu vou te mostrar o que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Beleza? Então não saia daí, fica aí, assista a nossa próxima aula que eu vou te explicar o ciclo reprodutivo dos vírus. Beleza? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria, mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até a próxima aula. Valeu!